Sabe aquela sensação em empresas que estão crescendo rápido, as vendas bombando, a equipe aumentando, mas por dentro parece um caos, uma desorganização que a qualquer momento pode implodir? Pois é, esse é um paradoxo muito comum. O sucesso chega, mas a estrutura não acompanha. A grande questão é, como transformar esse crescimento caótico em um sucesso que realmente dura? A resposta está em construir uma verdadeira arquitetura de gestão. Para a gente entender essa arquitetura, vamos começar com uma analogia que é assim, perfeita. Pense no lucro como o alimento de uma empresa. É fundamental, claro, dá energia, nutre, mas o caixa, o fluxo de caixa é o oxigênio. Imagina só, você pode ter um banquete na sua frente, mas se não conseguir respirar, de que adianta? Sem oxigênio, sem caixa, a empresa simplesmente sufoca. E aí que vem a pergunta crucial. É muito, mas muito comum ver empresas com um lucro fantástico no papel, mas que vivem naquele sufoco para pagar as contas. Elas estão se alimentando bem, mas estão morrendo por falta de ar. Essa desconexão, sabe, é o sintoma clássico de uma gestão que não tem uma arquitetura por trás. Então, beleza. Como é que se resolve isso? A solução não é ficar correndo para apagar um incêndio em cada departamento isolado. Não mesmo. A saída é construir uma arquitetura completa, integrada. E é exatamente essa a proposta do método 360 graus, um sistema de gestão desenhado para colocar ordem no caos e alinhar todas as áreas da empresa, fazendo todo mundo remar na mesma direção. A palavra-chave aqui é sinergia. Numa arquitetura integrada, o marketing não está em guerra com o financeiro, que por sua vez não ignora as operações. Todos os componentes trabalham de forma tão encaixada que o resultado final é muito maior do que se cada um agisse por conta própria. É isso que garante a estabilidade e o sucesso lá na frente. Ok, vamos mergulhar nisso então. Como é que se constrói essa arquitetura? A resposta está em 4 pilares fundamentais. Pense neles como as colunas que vão sustentar todo o edifício da empresa. E são estes aqui os 4 pilares. Primeiro, a modelagem financeira integrada, que é tipo o coração técnico de tudo. Depois, a governança corporativa, que define as regras do jogo. Em seguida, estratégia e planejamento, que aponta a direção, o nosso GPS. E por fim, pessoas e liderança, que é a energia humana que bota tudo para funcionar e cria a cultura da empresa. Vamos começar pelo pilar mais técnico, mas que talvez seja o que mais vira o jogo. A modelagem financeira integrada, a MFI. Esquece a ideia de uma simples planilha, tá? Pense nisso aqui como um verdadeiro simulador de voo para a empresa. É dentro desse simulador que a mágica acontece. A MFI permite que a liderança teste qualquer cenário. E se a gente lançar um produto novo? E se abrirmos uma filial? Dá para ver o impacto financeiro completo de cada decisão antes de investir um único centavo. Ela transforma a incerteza do futuro num mapa claro, cheio de riscos e oportunidades quantificadas. É a espinha dorsal de tudo. E dentro desse simulador, a gente tem a DRE, a demonstração do resultado. Voltando para a nossa analogia, é ela que mede o alimento, ou seja, ela mostra o quão lucrativa a empresa foi num certo período. Em seguida, tem a DFC, o fluxo de caixa. Esse aqui é o oxigênio. É ele que mostra a grana que de fato entrou e saiu, medindo a capacidade da empresa de respirar, pagar salários, fornecedores e investir. É, literalmente, a medida da sobrevivência. E o que conecta tudo isso? O balanço patrimonial. Ele como um raio-x completo da saúde da empresa, garantindo que os números do alimento e do oxigênio façam sentido juntos. É o que impede qualquer maquiagem financeira, porque ele força uma consistência total nos dados. Não tem como enganar. Certo, o simulador está funcionando. Mas como a gente sabe se uma estratégia é realmente boa? A resposta está numa única e poderosa regra de ouro. É o teste definitivo para saber se estamos criando valor de verdade. A regra é simples, mas é inegociável. Pensa assim. Todo dinheiro investido na empresa, seja de sócios ou de bancos, tem um custo. A empresa precisa gerar um retorno sobre esse investimento que seja maior do que o custo dele. Se o retorno, o ROIC, for maior que o custo, o AC, ela está criando valor. Ótimo. Se for menor, ela está, na prática, destruindo valor, queimando o dinheiro. Esse é o placar final do jogo. Agora que a fundação financeira está sólida, vamos para os outros pilares. Vamos ver como eles constroem o resto do prédio, dando forma e propósito para essa nossa arquitetura. Dá para a gente pensar nesses 3 pilares como um time. A governança é a nossa defesa, o nosso sistema defensivo que garante a integridade dos dados e as regras do jogo. A estratégia é o ataque, definindo para onde a gente vai e quais são os objetivos.
E as pessoas? Bom, as pessoas são o motor humano, o time em campo que executa o plano e dá vida à cultura da empresa. Tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas como sair do papel e construir essa arquitetura na prática, com a empresa já a todo vapor? A resposta está num plano de construção bem claro, o plano de implementação de 90 dias. O plano é uma jornada de 3 etapas. O primeiro mês é de imersão total, ouvir a equipe, entender os processos, mapear as dores. O segundo mês é de construção, desenhar a governança e, mais importante, entregar algumas vitórias rápidas para gerar confiança. E o terceiro mês é de alinhamento, consolidar o plano e garantir que toda a liderança esteja remando junta. Uma tática fundamental para o sucesso desse plano é mudar a percepção interna. O setor financeiro não pode ser visto como aquele auditor chato que só aponta erros. Ele precisa se tornar um parceiro estratégico, que senta do lado das outras áreas e ajuda a encontrar soluções com base em dados e insights. A segunda tática essencial é criar o que chamam de momentum. A mudança é difícil. Então, é vital identificar e entregar quick wins. Sabe, aquelas pequenas vitórias visíveis que mostram que o plano está funcionando? Isso gera confiança e constrói o impulso que a gente precisa para levar a mudança adiante. E quando todos esses pilares estão implementados e conectados, eles deixam de ser só peças estáticas. Eles começam a interagir e criam um ciclo de crescimento virtuoso, uma arquitetura que se alimenta e ganha mais e mais força a cada volta. Olha só como o ciclo funciona. A estratégia define o rumo e alimenta o modelo financeiro. O modelo valida se a estratégia cria valor e ajuda a definir a governança. A governança cria as regras e a estrutura para dar suporte às pessoas. E as pessoas, bem alinhadas, executam a estratégia, reiniciando o ciclo, só que de uma forma ainda mais forte e inteligente. E isso nos deixa com uma reflexão final. A organização é só um conjunto de departamentos funcionando isolados, cada um na sua caixinha? Ou ela possui uma verdadeira arquitetura de gestão? Um sistema integrado e forte, construído não apenas para crescer agora, mas para durar por muito tempo.